got the power! É isso aí, Mary Marvel é a nova campeã dos poderes de Shazam em uma minissérie escrita pela excelente Josie Campbell e desenhada com o belíssimo traço de Ivan Doc Schener. Quer saber mais o contexto e a premissa da história? Quer conhecer um pouco dos bastidores? Quer saber se vale a pena comprar, ler ou mesmo ter em sua coleção? Então você já sabe, pegue a pipoca, sente na poltrona e bora pro vídeo! Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. A minissérie de 4 edições mensais, a nova campeã de Shazam, estreou em outubro de 2022 lá nos Estados Unidos e apresentou a volta da Mary Bromfield como a nova e a única detentora dos poderes de Shazam em uma história muito legal que definitivamente faz parte da minha lista de top 10 dos melhores quadrinhos do universo ficcional de Shazam. O quadrinho ainda é inédito no Brasil no instante em que estou gravando esse vídeo, e lá nos Estados Unidos a versão Trade Paperback ou TPB, que no Brasil a gente chama de encadernado, seja ele em capa dura ou não, está prevista para sair no dia 9 de maio por lá. Então é provável que nós vejamos um encadernado por aqui a partir do segundo semestre de 2023. Estou deduzindo, né? Neste vídeo nós vamos fazer um review completo da minissérie, sem contar muitos detalhes da história para não estragar a experiência da leitura e nem dar spoilers, mas nós vamos situá-la no contexto do universo ficcional de Shazam, isto é, quando a história se passa e o que aconteceu até aquele instante na história. Vamos apresentar um pouquinho dos bastidores e vamos falar também um pouquinho sobre quem é Mary Bromfield, que a propósito, já adiantando, é o tema do quadrinho e também de um vídeo que teremos aqui no canal, que dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que ele já esteja aqui. Vamos lá então, começando pelo lugar da história no todo do universo ficcional de Shazam. Depois da conclusão da série de 15 edições de Geoff Johns, a família Shazam fez algumas aparições especiais em alguns arcos de histórias e sagas pelo universo da DC. A gente pode compreender a participação da família Marvel, em especial de Billy Batson, nessas diferentes sagas do universo DC, como uma fase de transição entre a fase de Geoff Johns e a vindoura fase de Mark Waid. A gente vai ter um especial sobre essa fase de transição mais para frente, mas eu vou resumir aqui as principais coisas que aconteceram nessa fase apenas para contextualizar o lugar da minissérie da Mary Marvel, ou Mary Shazam, ou Lady Shazam, na história da DC. E o momento da história é o seguinte: depois dos eventos ocorridos na saga Estado Futuro, na série Academia Jovens Titãs e a minissérie Shazam para o Inferno e de Volta, que no Brasil ficou intitulada apenas como Shazam, Billy Batson está guardando a Pedra da Eternidade. Seus irmãos e suas irmãs não possuem mais os poderes de Shazam, e ao guardar a Pedra da Eternidade, ele percebe que a Terra precisa de um novo campeão dos poderes de Shazam. E aí ele decide passar os poderes para sua irmã Mary. Vale ressaltar que desde os Novos 52, Mary Bromfield não é mais a irmã gêmea de Billy Batson, mas uma irmã adotiva ao lado do Pedro, do Eugene, do Fred e da Darla, sendo inclusive a mais velha entre os irmãos, todos em idades diferentes, assim como foi apresentado também nas versões cinematográficas do universo ficcional. Segundo a premissa da história, Billy decide passar os poderes de Shazam para sua irmã porque, de um lado, ele confia nela pela sua maturidade, sensatez, responsabilidade, e por outro, porque não haveria poder suficiente para ser compartilhado entre todos os irmãos. E esse é o contexto da história. De um lado, nós temos Mary ingressando na faculdade e tentando seguir a sua vida pessoal, também em busca de sua própria identidade, de tentar entender quem ela é por si mesma, sem os outros irmãos, sem sua irmã, sem seu pai e sua mãe por perto. E de outro lado, ela
tendo que relutantemente abraçar novamente os poderes de Shazam. Ela estava feliz em ter uma vida normal, em ter os desafios de adolescente, e na história ela descobre então que seu pai e sua mãe, assim como outras pessoas, desapareceram, e ela vai em busca dessas pessoas desaparecidas. No entanto, no mesmo instante em que ela vai atrás das pessoas desaparecidas, ela tem que cuidar também dos irmãos e lidar com o ranço ou desconforto dos irmãos em relação a ela ter os poderes de volta e eles não. Então, é um quadrinho que trabalha a construção da identidade da Mary Marvel, do tipo quem ela é a partir de si mesma e de sua relação com os outros, mas sem ser uma percepção a partir dos outros, mas sim como ela se vê em relação aos outros e como ela se posiciona no meio em que está e diante das situações que acontecem. É um quadrinho muito legal. Josie Campbell, a roteirista dessa minissérie e que é também a roteirista da nova série animada da She-Ra na Netflix, diz o seguinte: ela é mais velha que eles e, eu acho, a outra coisa que eles me deram foi a liberdade de realmente mergulhar no tema da identidade e quem você é. Porque mais ou menos essa idade, tipo 18, ir para a faculdade, seguir por conta própria, isso é enorme. Tipo, quem você é como pessoa é a maior questão em sua mente quando você tem essa idade. E na percepção de Ivan Doc Schener, o desenhista, a roteirista Josie Campbell conseguiu encontrar uma voz, uma personalidade única para Mary. Ele descreve a Mary da seguinte maneira: ela é muito inteligente e muito capaz, e de certa forma isso a tornou um pouco estranha. Não de uma maneira inacessível, mas ela tem suas próprias angústias, está aprendendo a lidar com o sentimento de que sempre teve que ser a criança perfeita dentro da estrutura familiar. Mary tem sido posicionada como a criança que podemos confiar, sempre podemos contar com a Mary para fazer a coisa certa, e Josie encontrou realmente uma ótima maneira de abordar a noção do que isso faz com uma pessoa, especialmente quando ela tem especificamente esses poderes. O que você faz com esse tipo de pressão nesse contexto? E, ao mesmo tempo, ela se preocupa porque na história ela está indo para a faculdade. Ela é a primeira da família dela a ir para a faculdade. E quais são os desafios que vêm com isso? Ao tentar seguir por conta própria e não se preocupar tanto em ser a irmã mais velha. A nova campeã de Shazam é uma história muito bem escrita, bem desenhada, que traz aquele aspecto humanizante da personagem, sem os clichês usuais do drama de adolescente, com uma boa estrutura narrativa, com cliffhangers, com uma jornada da heroína e um desenvolvimento sólido da personagem. Tipo, não tem como não se apaixonar, não tem como não se envolver com a história e não tem como não lê-la de uma vez, curtindo cada momento. Mary Marvel é uma das personagens mais fortes e mais potentes do universo da DC e essa história definitivamente faz jus a ela. Isso porque ela é uma das super-heroínas mais antigas da DC, a primeira super-heroína adolescente a ter uma revista própria, estreando cerca de um ano apenas após a Mulher Maravilha, e com uma característica e uma personalidade muito própria. No entanto, dentro do âmbito da DC, em que o Capitão Marvel já tinha que, digamos assim, competir com o Superman, outros personagens secundários acabavam tendo bem menos espaço. Assim, uma das propostas desse quadrinho, uma das propostas da Josie e do Ivan, é justamente dar mais espaço para que uma personagem tão icônica quanto a Mary Marvel possa brilhar, dando novas perspectivas, mas com um profundo respeito pelo passado. Nas palavras de Ivan Doc Schener, é novo e diferente e estamos tentando algumas coisas com Mary e pode não interessar a todos os fãs da Era de Ouro. Mas acho que Josie e eu conversamos sobre isso e Josie tem tanto amor por aquelas histórias originais como eu tenho e nós temos um grande respeito por essas histórias originais
enquanto tentamos levar Mary um pouco mais adiante e ver o quão longe podemos levá-la para um novo público, enquanto ainda mantemos esse espírito intacto. Portanto, é muito importante para nós guardar o maior número possível de fãs antigos e, ao mesmo tempo, encontrar novos fãs. A nova campeã dos poderes de Shazam é uma minissérie que homenageia e traz de volta elementos das histórias originais da Mary Marvel, lá do tempo da Fawcett, sem ao mesmo tempo ignorar, desrespeitar, contradizer a estrutura narrativa dos Novos 52. E aí é interessante como a gente vai percebendo a retomada das características que são indeléveis ao universo ficcional de Shazam. Por mais que haja releituras e acréscimos, há sempre certos elementos que, por mais que sejam repaginados por interesses diversos, acabam sempre voltando. Como, por exemplo, no caso, do Superman, a cueca por cima da calça. No caso de A Nova Campeã de Shazam, temos a volta de pelo menos 2 personagens que estavam sumidos desde os tempos antes dos Novos 52, como o Tio Marvel e o Coelho Hoppy. Eu só digo uma coisa para vocês: leiam a história. E sobre o contexto criativo, convém apenas ressaltar que tanto Ivan Doc Schener quanto Josie Campbell tiveram total liberdade criativa para brincar e explorar a personagem e o universo ficcional de Shazam. E nesse sentido, a proposta dos dois foi fazer uma releitura de alguns personagens antigos e criar novos personagens. A ideia não foi fazer a Mary enfrentar a galeria de vilões de Billy, mas fazer com que a Mary tivesse sua própria galeria de vilões. E nesse contexto de releituras e respeito à tradição, uma das mudanças é o traje da Mary, que ficou mais parecido com a versão original, sem o capuz e sem as botas estilosas do traço de Gary Frank. E isso foi uma das propostas provenientes, por exemplo, da própria DC, que, digamos assim, estava já com o interesse de retomar as origens. O traje tem pequenas aproximações ao filme, como o formato da saia, por exemplo. E essa foi uma ideia do Ivan, que quando viu as poucas cenas da Mary que apareceram nos trailers do filme, ele olhou aquele design e curtiu aquele design e pensou, vou incorporar. Enfim, Ivan Doc Schener e Josie Campbell foram entrevistados por Duiteno para o canal The Comics Cube. São entrevistas belíssimas, riquíssimas, e eu vou deixar o link aqui nos cards. Mas e aí, gente? Quem está animado ou quem está animada para ler essa minissérie? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Curta o vídeo se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Pedra da Eternidade e aproveite a oportunidade para estar pertinho desses personagens tão icônicos e amados, tá bom? Enfim, ao lado da Mulher Maravilha, da Supergirl, a Mary Marvel é uma das minhas personagens preferidas e eu só posso desejar vida longa à heroína e a nova fase. Que assim seja. Shazam!